Oi, gente, eu sou Drica Estufuzói e estou aqui para a gente prosear um pouquinho. Então, vem comigo. Estufuzói, povo, fique esperto, Brasil. Então, sou euzinha, estou aqui de novo. Bom, gente, o tema, eu vou ter que falar, né, que tem um gatilho de, um alerta de gatilho, tá? O tema é um pouquinho mais denso e eu vou falar hoje sobre ditadura, tá? E é o seguinte, eu escutei de uma pessoa, amiga minha, um bolsominion. Mas é uma pessoa da família, pessoa de quem eu gosto muito, e veio com essa, que atualmente vivemos numa ditadura pacífica. Gente, para quem não sabe o que é ditadura, a ditadura é um regime autoritário de. Não vou falar governo, mas não é um governo, né? É um regime autoritário. E, por ser autoritário, já não é pacífico. Porque você concorda comigo que se você é obrigado a fazer algo que você não quer, seja por medo, seja por terrorismo, seja por ameaça, seja por coerção, já não é mais pacífico. Afinal de contas, isso tudo é uma violência contra a sua pessoa, contra a sua mente. E se você quer fazer algo, quer ir para um lugar para o outro, quer ser de um jeito, quer ter determinada religião ou não ter religião alguma, e você é obrigado a seguir, sabe, aquele igual trenzinho, trenzinho nos trilhos, retinho do jeito que este ditador ou estes ditadores, né, porque é um grupo seleto que fica ali ao redor do tirano, e, e você é censurado, você não pode pensar o que você quiser, você não pode falar o que você quiser, você não pode curtir o que você quiser. E o que tem de pacífico nisso? Gente, não há como ter nada pacífico nisso. Então, eu estou aqui hoje para falar sobre a ditadura de 64, que durou 64 a 1985. Durante a ditadura não havia SUS, não havia programas sociais, e os que tinham era de segurança social, ela era contributiva, né? Tinha o Fundo Rural, tinha o PIS/PASEP, Mobral e Proterra. E todos eles só funcionavam para as pessoas que pagavam a contribuição. Não tinha Bolsa Família, não tinha SUS, não tinha nada. E na ditadura, os militares eram focados apenas no desenvolvimento econômico. Mas era um desenvolvimento econômico que beneficiou os ricos, beneficiou os empresários, beneficiou o capital estrangeiro e o resto do povo foi afundando cada vez mais na pobreza e na miséria. Então, meu café hoje está um chafé, viu? Então, o que se pode dizer da ditadura de 64? Que houve violação aos direitos humanos, né? Já visto que pessoas foram torturadas, abusadas, houveram mais de 400 mortos, 434 mortos e desaparecidos, mais de 20 mil pessoas que foram torturadas, abusadas e etc., inclusive mulheres grávidas, crianças, idosos. Então, esse período da ditadura ele foi marcado por repressão, censura, perseguição às pessoas, aos opositores, e muito autoritarismo, muito sangue, nossa, absurdo. E no meio desse caldeirão efervescente de crueldades, de mandos e desmandos, brotou a Rede Globo. E ela brotou com o capital estrangeiro, certo? Ela recebeu capital estrangeiro, revistas Time e Life, que eram do mesmo dono. E depois esse dono, na verdade, era uma revista só, chamava Time Life. Aí depois que dividiu, fez uma revista Time e a outra revista Life, mas no início era uma coisa só. Então, nasceu a Rede Globo, que deu completo apoio ao regime militar. E o regime militar acabou completamente com a democracia. Não havia mais Congresso Nacional, não havia legislativo, né? E o judiciário era o tribunal militar.
E quem quer ser doido de lá no tribunal militar, acusar algum militar, né? Se fosse doido mesmo, quisesse morrer. E é, existiam só, na época da ditadura, existiam só dois partidos. O Arena, que era. Isso a gente aprendeu na escola, né? Só estamos revisando. Era o Arena, que era o partido da ditadura, né? E o MDB, que em tese seria um partido de direita, meio centrão, mas extremamente controlado, tá? E cerceado. E aí, qual que é o legado da ditadura? Impunidade e injustiças, muita crueldade, muita gente morreu, muita, mas muita gente mesmo foi torturada. Esses que desapareceram, obviamente que, né, morreram, simplesmente puff no ar. E ainda existem arquivos secretos que os militares escondem, que não dá nem para a gente ter ideia, nem mensurar o tanto de coisa absurda, errada, cruel, que deve estar escondida nesses arquivos. Eles destruíram, tá, gente, muitos arquivos, e, bom, enfim. A ditadura também, sabe, eu ficava pensando assim, de onde que veio essa dívida que a gente tem que pagar sempre, que a gente vive pagando, e que, aliás, a gente nem paga a dívida, a gente paga os juros da dívida. Inclusive, eu acho que o Lula devia pegar um empréstimo nos BRICS, pagar essa porcaria dessa dívida inteira e dever os juros para os BRICS, sabe? Porque os BRICS são bem mais justos. Nossa, por que o Lula não teve essa ideia ainda, hein? Aí, Lula, pede dinheiro emprestado para os, já pagou a conta lá do FMI. Agora paga essa conta também para esse bando de rentista, de gente rica, podre de rica, parar de roubar nosso dinheiro. Sabe, Lula? Gente, viraliza esse vídeo, compartilha bastante para ver se chega lá nos ouvidos do Lula. Do Lula não, é pelo menos da Janja, né? E da equipe do Lula, né? Enfim, continuemos. Muitas pessoas aprenderam na escola que na época da ditadura ocorreu o milagre econômico. Mas que milagre econômico é esse? Sim, econômico para que os ricos ficassem ainda mais ricos. Econômico porque privatizou pra caramba, entregou tudo que tinha para entregar do Brasil, destroçou. Fizeram, sabe assim, quando põe o boi de piranha lá dentro do rio e as piranhas come tudo e fica só os ossinhos do boi? Foi isso que aconteceu na época da ditadura, no período da ditadura. Foi um crescimento de 10% ao ano, mas às custas, em 21 anos, mas às custas de um endividamento absurdo que pagamos até hoje. Então, qual que é o milagre econômico? O milagre econômico de destruir o país? Só se for, né? Aí, os militares, em 1964, fizeram uma dívida com o FMI de 3 bilhões de dólares. Dólar, tá? E, em 85, entregaram o país devendo 100 bilhões de dólares e uma inflação de 200%. Olha que maravilha. Entregaram um país destruído para que aí a gente reconstruísse. E foi só assim que a gente conseguiu a nossa democracia. Foi porque acho que eles achavam que não tinham absolutamente mais nada para sugar, sabe? Já tinham arrancado tudo que eles podiam arrancar, destruíram tudo que eles podiam destruir. Eles falaram: não queremos mais não. Então vocês querem democracia? Vai lá fazer a democracia de vocês. E um legado de impunidade e injustiças. Porque os militares, para não serem punidos, eles criaram a lei da anistia. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Muito bem. Eles criaram a lei da anistia, porque aí eles deram a desculpa, não, a gente vai anistiar os exilados, vamos anistiar os presos políticos, mas a gente também vai ser anistiado, a gente também vai no balaio. E com isso, o militar foi punido. Ah, mais uma. Eu tenho que ir olhando aqui, porque senão eu vou devagando demais, nós vai prosseando demais, e eu acabo esquecendo várias coisas importantes. Peraí, voltar aqui. Sim, fim das eleições diretas, a gente não podia mais escolher os presidentes, porque sim, durante como é que fala? Durante a ditadura militar, 64, houveram presidentes militares, que eram indicados lá dentro da curriola deles. Tá? A gente não votava, não dava.
Assim, a gente só pagava imposto, não fazia mais nada, não tinha direito a porcaria nenhuma. Pagava imposto e era manipulado pela Rede Globo e pela grande mídia. Olha só, não é mera coincidência nessa semelhança com os dias de hoje. Né? Vamos lá. Outra coisa, eu já falei, né, das privatizações, favorecimento dos empresários. Aí teve uma corrupção tão grande, mas tão grande que eu vou chegar nela, vou especificar mais. E assim, como que eles começaram com esse, lembra do Boi Piranha? Com a construção, pelo menos promessa de construção da rodovia Transamazônica e com a construção da ponte Rio-Niterói. A Transamazônica eles construíram em 21 anos meros 10% da rodovia. E assim, não era nenhuma rodovia, sabe? Nada nenhum Brastemp não, gente. Era assim, rodovia, pedacinho de rodovia, que tá lá. Será que ainda existe algum pedacinho dela? Não sei. Enfim, se alguém souber, pode fazer comentário aqui para mim. Sim, destruição das liberdades civis. E isso, o que acontece? Com a destruição das liberdades civis, em conjunto com o apagão cultural, o que é esse apagão cultural? Não foi investido em escolas, não houve investimentos grandes investimentos em escolas, grandes investimentos em universidades, e muito menos na arte, na cultura, nada disso. E porque a cultura, a arte, os artistas, os livros, tudo que fazia a pessoa desenvolver sua mente, sua criatividade, o seu senso crítico para enxergar a manipulação e não cair nela, era tido como subversivo e era censurado, né? Como eu disse, não havia, antes eu tenho aqui, ó, eu tenho um desafio para vocês pesquisarem, cadê o coisa, perdi, para vocês pesquisarem sobre o massacre da Praia Vermelha que ocorreu em 1966. E o primeiro que colocar aqui nos comentários pode também, porque o que acontece? Eu tive um problema com no meu canal anterior e eu tinha lançado o desafio do cama de frango, que é o seguinte, que o gado é alimentado com cama de frango. Isso é uma coisa real, tá, gente? O povo costuma dar cama de frango, não só cama de frango, mas o gado gosta muito da tal da cama de frango. E aí eu tinha lançado um desafio, só que eu não consegui acessar os comentários das pessoas. Mas aí eu vou lançar de novo. Quem me disser o que é a cama de frango que o gadinho come e fizer a conexão dessa cama de frango que o gado normal come, e a conexão com o gado do bolsonarismo come, e colocar aqui nos comentários, eu vou, se essa pessoa quiser, né, mandar um videozinho, vou mostrar ela aqui no meu canal, vou mostrar ela aqui nos meus vídeos, tá bom? Explicando para vocês o que é cama de frango. Agora, o massacre da Praia Vermelha, que aconteceu em 1966, eu quero que vocês pesquisem, que já é assunto sério, para que vocês me contem. E o primeiro comentário que vier, o primeiro que vier mais bacaninho, mais completinho, vai gravar também um videozinho, nós vamos fazer, de repente, até uma livezinha. Entra aqui no vídeo e explica para vocês, conta pra gente. Se a pessoa não quiser, eu falo só quem foi e falo, explico. Tá bom? Vamos continuar, vamos descendo aqui. Como não havia SUS, não havia nenhum programa social para beneficiar, para ajudar, né, auxiliar as pessoas menos favorecidas, e acreditem, existia e muito na época da ditadura, porque, né, era muito pior do que hoje em dia. Eu estou falando da corrupção, e também de tudo, né, óbvio. Então, movimentos das igrejas católicas, movimentos de pessoas mesmo, movimentos sociais, para ajudar essas pessoas, olha só, para ajudar essas pessoas, eram tidos como subversivos. Também qualquer semelhança não é mera coincidência com um político aí da extrema-direita que anda perseguindo um certo Frei, que ajuda, não é Frei não, acho que ele é padre, né? Não, é o padre, que ajuda as pessoas lá em São Paulo, acho que em São Paulo mesmo. Então não é mera coincidência, porque esse tal político também censura esse padre, e enfim, todo mundo sabe dessa história, história mais que batida. E se não souber, é só pesquisar.
Padre Júlio Lancelotti. Peraí que eu perdi aqui. Como não havia. Então, assim, eram vistos como subversivos e também eram perseguidos, eram, né, enfim. Aí, o que acontece? Eu gosto muito de falar, às vezes, dando um exemplo. Eu, Drica Estufusóleo, vou aí em você e te ataco. Te dou uns tapas na cara, te dou uns beliscões e brigo com você, te xingo e vou embora. Ou você, das duas, uma, luta ou fuga. Ou você vai ficar tão assustado com a minha agressão gratuita e vai fugir, ou você vai lutar comigo. Certo? Então, o que os militares faziam para que não houvessem muitos focos de revoltas? E acabou que no final teve a resistência, teve muitos movimentos, porque realmente não dava para continuar do jeito que estava. Mas para tentar manipular a opinião pública, e a Rede Globo teve, mas a grande mídia tiveram assim um papel fundamental nisso, mas principalmente na época a Rede Globo, faziam propagandas e marketing mentirosos, notícias mentirosas, reescreviam os fatos, as narrativas, criavam narrativas fakes, sempre a favor da ditadura e contra um inimigo que eles criaram, o fantasma do comunismo, né, o Baba Yaga desse povo. E até hoje, a maioria das pessoas que falam, ai, o comunismo, tudo, eles não têm nem ideia do que seja comunismo. Você vai perguntar para um bolsominion se ele sabe o que é comunismo, ele vai virar e falar assim, o comunismo come cachorro, o comunismo assa bebês e come, o comunismo é o Lula. Eles nem sabem do que eles têm medo. E no final das contas, não tem nenhum motivo para ter medo de comunismo, sabe? E mais ainda, o Lula esteve no poder antes, com muito mais poder do que agora, e ele não transformou o Brasil num comunista. É porque nem o Lula é realmente comunista, tá, gente? Ele é muito flexível para ser um comunista, sabe? Enfim, flexível com relação ao capitalismo. Então, a Rede Globo, ela ajudou muito na época da ditadura. E ela teve um papel tão grande, tão fundamental, que a Rede Globo pode se intitular como a autora de ter moldado a sociedade brasileira no que ela é hoje. Uma sociedade em forma de pirâmide assim, ó, em que aqui estão os podres de ricos, aqui estão os miseráveis, e esse meio todo o corpito de cada, né, da pirâmide, é a classe média. Entendeu? E é assim até hoje. É muito difícil, o Lula tentou, continua tentando, a esquerda tenta, mas está muito difícil vencer a direita. Por que é muito difícil vencer a direita? Porque o povo é ignorante, infelizmente, gente, tem que falar a verdade. O povo brasileiro é muito ignorante, não quer saber, não, sabe? É tal negócio, foi manipulado, foram anos e anos e anos e anos de doutrinação, não, de adestramento, sabe? De adestramento. Eu adestrei a minha Rottweiler, porque o adestrador de canino é muito caro, então eu comprei o curso de adestramento e eu adestrei ela. E é assim, ela fica pé da vida quando eu faço assim pra ela. Pô, ela fica pé da vida, porque Rottweiler é gordo, grande, né? Não é gordo, musculoso, é um cachorro muito pesado. E ela fica danada de ter que deitar no chão e ficar quieta, fingindo de morta. Ela é morta, mas o rabinho fica batendo, sabe? Uma piada. Então, eu até deixa eu voltar aqui, por isso que agora eu tô com um roteiro, gente. Sim, moldou a sociedade com adestramento, sabe? Manipulação, mensagem subliminar, ficava massacrando, fica sempre massacrando o tempo todo na cabeça da população, e que a gente tem que servir os ricos, porque os ricos são melhores, os brancos são melhores, só se forem melhores em safadeza, né? Enfim. E aí a gente tem essa sociedade absurdamente desigual, em que a maioria da população e outra, nós somos um povo mestiço. Nós somos. Por isso que brasileiro é tão bonito, tão alegre, tão inteligente, tão cheio de, sabe, tão coração bom, tem, sabe,
Inclusive, se brasileiro fosse realmente preguiçoso, igual os brancos gostam de dizer, né? Os gringos gostam de dizer. Se o brasileiro fosse tão preguiçoso, tão desonesto, tão bandido, então o país estaria na bandalheira sem o fim mesmo. Seria o fim mesmo de tudo. Mas a gente não, a gente tenta ajudar uns aos outros, a gente é um povo solidário, um povo amigo. E é uma pena muito grande que exista essas maçãs podres, essas criaturas de esgoto, sabe, nojentas que subiram à superfície e causam tanto mal à sociedade, fazem da sua vida, sabe, polarizaram a sociedade, dividiram famílias, destruíram famílias e, pior de tudo, abriram as porteiras para que piores criaturas saiam dos quintos infernos para vir infernizar a vida da população. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Eu vou parar por aqui, ó, porque senão ele fica muito longo. E o assunto é extenso, eu fiz uma pesquisa muito grande, então eu vou fazer todos os vídeos, eu vou gravar todos os vídeos, porque eu quero fazer com esse mesmo visual, para que a pessoa fique mais fácil da pessoa me achar assim, né? E vou gravar e eu vou soltando um por dia, tá bom, gente? Então, olha só, muito obrigada por terem assistido até aqui. Por favor, compartilhem meu canal, se inscrevam, compartilhem meus vídeos, se inscrevam no meu canal, deem seu joinha. Que mais que precisa, gente? Ah, sim, comentários, muitos comentários. Eu gosto, fico querendo interagir com vocês. Senão fica esquisito, fica só eu falando pro celular, né? Eu gostaria muito de receber comentários, se vocês puderem e quiserem, tá bom? Fiquem com Deus, tchau.